Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui novamente, né? Como sempre eu falo, eu passo um tempinho às vezes sem gravar vídeo, mas eu sempre estarei voltando, né, para gravar vídeos, porque a palavra de Deus não pode deixar de ser anunciada. Bom, vocês vão ver que às vezes vai oscilar um pouquinho aqui a imagem, mas é porque aqui no Nordeste está um pouco nublado, aí o sol, sem contar a zoada das motos, mas aí o sol entra e o sol sai novamente, então vocês vão ver essa oscilação. E aqui foi o melhor lugar para gravar, né? E é isso, mas vamos tentar nos concentrar na palavra que Deus nos trouxe hoje. Então, vamos lá para o vídeo. Pronto, trouxe aqui um pouquinho mais para perto para eu conseguir falar e vocês, saiu meu rosto um pouco aqui da aresta do sol e é isso. Bom, e também trouxe mais para cá para poder conseguir, para vocês conseguirem me ouvir melhor. Então, hoje a gente vai para o livro de Números, capítulo 27, e os versículos são do 12 ao 20. Vai ser um pouquinho longo, mas porém tem que ser todo esse capítulo para que, né, todos esses versículos para que a gente possa entender. Aqui nesse versículo, nós estaremos falando sobre, né, a palavra de Deus nos fala sobre a hora em que o Senhor anuncia a Moisés que ele iria morrer. Então a gente vai ver um pouquinho para poder a gente ver o que o Senhor nos traz, né? Qual é a palavra que o Senhor nos traz, qual é a reflexão que o Senhor nos traz. Então, bora lá. Bom, do capítulo 12 ao capítulo 22 fala assim, não é até o 20, é até o 22. Fala assim: Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, tendo-os visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu chamado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então aqui vocês estão vendo, né? A gente viu, né, que chegou um momento em que o Senhor falou para Moisés que Moisés seria recolhido, né? Então nós iremos ver aqui no capítulo 15. Então falou Moisés ao Senhor dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar para a congregação do Senhor, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aqui, sabe o que é que eu vejo aqui? Como Moisés aceitou, né, aquela determinação do Senhor que ele iria ser recolhido, né? Ele aceitou que naquele momento a vontade de Deus seria feita. E a gente vê aqui que ele se preocupou com a congregação, com o pessoal no deserto, né? Ele não queria que o pessoal do deserto ficasse sem ninguém para orientá-los, né? Sem um líder. Então eu lendo ontem isso, eu falei, que massa, né? Ele sabia que iria ser recolhido, porém ainda se preocupou com as pessoas no deserto, né? Moisés, ele era sempre preocupado, ele sempre intercedia pelas pessoas no deserto, mesmo as pessoas errando, mesmo as pessoas às vezes sendo ingratas com Deus e com ele. Então ele tinha tanto amor pelas pessoas que ele se preocupou, né, em deixar o restante do pessoal sem líder. Então é aí que Deus fala assim: então disse o Senhor a Moisés:
a Moisés: toma a Josué, filho de Num. Aqui é o momento, né, em que Deus concede o pedido de Moisés, né, que deixasse alguém que estivesse como líder. Então Deus apontou, né, a Josué, filho de Num, em que há um espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então, nesse momento, que alegria, né, que Deus concedeu, que não deixou o povo sem líder, mesmo o povo sendo rebelde, Deus ainda foi misericordioso, né, ao pedido de Moisés, e as pessoas também, né? Então, é isso. Aí no versículo 19 fala, dando continuidade à história, né? Fala assim: e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles. Então aqui foi o momento em que Deus mandou apresentar Josué à congregação. E põe sobre ele a tua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés, aqui é interessante, e fez Moisés como o Senhor ordenara. Porque, vou dar uma pausa aqui, para a gente ver, né, voltando novamente a liderança e ao coração de Moisés, que ele, apesar de já saber que iria ser recolhido, ele estava fazendo tudo o que Deus estava mandando naquele momento, né? Ele foi um pouco rebelde lá na hora de bater com a vara na rocha para que saísse água, mas porém ele entendeu, né, depois, e aceitou que aquela seria a vontade do Senhor de recolher. Então significa que ele teve o coração humilde, ele entendeu que errou e estava pronto novamente a fazer a vontade de Deus. Então é isso. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as suas mãos e deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, aqui para finalizar, né, e sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então o Senhor estava dando ordens por intermédio de Moisés, né? Então, novamente, falando agora, falando um pouco sobre Josué, que foi o líder escolhido pelo Senhor, né? Para substituir Moisés. Eu acho bem interessante também como Moisés foi escolhido, porque assim, o Senhor viu ele, né? Então o Senhor foi quem ordenou que seria ele. Então, já imaginou assim, que bom, né? A gente ser visto pelo Senhor, a gente ser visto como uma pessoa que, não vou dizer que tem capacidade, mas uma pessoa que está disposta a fazer algo que o Senhor está pedindo, né? Então, eu creio que o Senhor já conhecia o coração de Josué. Creio não, já conhecia. Então, por isso que ele olhou, ele via as atitudes. Olha, minha gente, uma coisa muito importante. Josué sempre estava lado a lado com Moisés. Josué e Caleb estavam também sempre lado a lado com Moisés. Ele ficava prestando atenção nas coisas que Moisés fazia. Por quê? Porque ele admirava a sua liderança, como é que eu posso dizer? Ele era atento, ele sabia que Moisés estava sendo usado por Deus. Então, isso serve para nós, liderados. Se a gente tem que seguir algum exemplo, que seja os melhores exemplos de pessoas que estão servindo a Deus, que estão procurando fazer a vontade de Deus. Eu achei isso também muito interessante. Então, porque para você ver como foi na vida de Josué, Deus olhou ele lá de cima, então Deus apontou ele. Então, da mesma forma vai ser com as nossas vidas. Quando o Senhor quiser nos usar, vai ser o próprio Senhor que vai falar a nossa liderança, alguém, olha, chama a Érica, ou então chama a Vitória, ou então chama a Luísa, qualquer uma de vocês. Então, ou então qualquer um de vocês meninos, né?
Então, é isso. Então, que eu e você estejamos sempre com o coração atento, voltado às coisas do Senhor e sempre fazendo como Josué, né? Fazendo como Moisés primeiro, né? Aceitando a vontade do Senhor, que até aquele tempo seria o tempo dele ser recolhido. E fazendo também como Josué, que sempre estava ao lado de Moisés, prestando atenção nos maiores exemplos que Moisés dava, né? Então Moisés servia ao Senhor, Moisés estava sempre ali, pronto, trazendo a mensagem de Deus, e é isso. Então que eu e você, nós venhamos a estar sempre procurando fazer como as pessoas que estão sempre buscando a Deus, e a gente tem que seguir sempre os melhores exemplos. Eu sei que a gente é falho, eu sei que a gente como ser humano, a gente tende a olhar sempre para os erros das pessoas, mas que a gente, como servos de Deus, pessoas que entendem a vontade do Senhor, que a gente venha sempre procurar servir com excelência, e é isso, viu? Então, que eu e você sejamos como Moisés e como Josué, que tenha coragem de aceitar a vontade do Senhor, e também que tenha a inteligência de sempre, porque isso é inteligente, gente, a gente sempre seguir exemplos que estão servindo ao Senhor, para que a gente continue todo mundo indo junto para o céu, e é isso. E todo mundo sendo usado por Deus, viu? Então, eu espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira clara, mas mesmo que eu não consiga, o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês aquilo que ele quer falar, viu? Então, uma semana de paz, um super beijo e tchau, tchau!